Eu sou caçula, né? Então eu convivi com o piano a minha vida inteira. E eu assoviava com 1 ano de idade. Mas a minha mãe conta que queria saber onde o Deriquinho estava, era só ouvir eu assoviar que ele sabia. Se eu estava aqui no quintal, se eu estava bom. E aí quando eu completei 5 anos de idade, era a idade que a minha mãe achava que era interessante a gente começar na música. Só que ela falava assim, o Deriquinho vai tocar piano também, todo mundo toca piano. Tá? E tinha piano em tudo que era lugar, no banheiro, na cozinha, né? Tava na escola, né? No pré. E aí eu cheguei e tinha uma flauta doce dormindo no sofá. Eu peguei e era uma extensão do que eu já fazia. Então pegar a flauta doce para tocar era um apito. Eu pegava, botava o dedo, saía tocando e tal. E eu me adaptei muito rapidamente ao instrumento. Eu me tornei flautista profissional 3 anos depois, né? Comecei a estudar com 5, com 8 anos eu me tornei profissional. E nunca mais parei. E aí eu só fui evoluindo, saí da flauta doce, fui para a flauta transversal, depois fui para o sax, aí comecei a tocar outros instrumentos, violão, guitarra, contrabaixo, piano, que eu fui obrigado a tocar piano, tive noções de ritmo, toquei batera, mas a flautinha sempre junto. Pedrinho, como é que foi sua convivência com o seu tio, Pedrinho Mata, um ícone da música brasileira, especialmente no tempo da Bossa Nova? Então, ele tinha um trio muito famoso da Bossa Nova, né? Era ele, o Toninho Pinheiro e o Sabá, contrabaixista. Viajaram e foram precursores, né? Eles junto com o Zimbo Trio, né? E o meu tio tinha uma técnica de piano que era uma técnica um pouco diferente, porque ele falava assim, o piano tem 88 teclas, a gente tem que usar. Então ele tocava muito criativo. A capacidade que ele tinha para demonstrar toda a sua técnica e o seu talento dentro de arranjos pianisticamente difíceis de serem tocados. Não era uma coisa muito fácil de se tocar. E um repertório muito popular. Então ele tocava em escadaria do Teatro Municipal, ele levava a música instrumental dele para todos, né? E você pegou Eu dele... peguei disso, exatamente. Tem duas coisas que eu peguei. Você é muito versátil, né? Inclusive no uso de vários e diferentes instrumentos. Na verdade, eu peguei duas coisas da minha família. Uma que é o empreendedorismo da minha mãe, que a minha mãe, como empreendedora de arte, de cultura, é um exemplo assim, para nós. E o sucesso do meu tio. Como que ele atingiu o sucesso com a música instrumental no Brasil na época dele? Qual era a essência? O ecletismo e a versatilidade, você tocar de tudo para todos. Isso é muito difícil de você conseguir, porque você tende a nichar. Não, eu só toco isso, ou então não, eu prefiro fazer isso. E ele não, cara, ele tocava tudo. Você poderia ter seguido na carreira da música erudita, né? Porque durante você, muito tempo, inclusive, domina a pauta, sim, chegou a tocar em orquestras, sim, e tal. O que aconteceu quando você fez uma apresentação lá em Campos do Jordão, no Festival de Inverno? Isso foi em 1980, eu tinha meus 13, 14 anos. Eu fui fazer o concerto de finalização no Teatro Municipal, como flautista. Aí acabou, estava minha mãe, meu pai, o Deriquinho, o orgulho da família. Tal. E aí minha mãe era muito... Ela tinha um network muito... O tal do empreendedorismo, né? Minha mãe tinha um network muito grande. Ela conhecia grandes maestros, grandes compositores brasileiros e tal. E o Eleazar de Carvalho, que era um maestro, um grande maestro. Grande. Um dos maiores que a gente teve. Chegou na minha mãe e falou assim, Mercedes, olha, o Deriquinho está na hora de ele alçar voos maiores. Eu vou escrever uma carta de apresentação, né, para ele ter uma bolsa de estudos na Alemanha. E essa coisa de eu ter me profissionalizado muito cedo me deu uma coisa que também é um patrimônio que eu tinha e continuo tendo, que é a autonomia nas decisões. Sempre tive a orientação dos meus pais, mas eu tinha uma certa liberdade para decidir. Emancipação. E que acabou acontecendo, porque eu fui tocar depois na noite e tal, e meu pai me emancipou. E na pizza da noite, sentamos na mesa. Falei, mãe, sério mesmo, vou para a Alemanha, pô, eu jogo bola, gosto dos meus amigos, meus irmãos, minha família, tudo aqui. Lá é frio. Pô, não fala alemão, não vou. Ela falou, tá bom, não quer ir, não vai. Falei, mas não se preocupa, mãe, a senhora vai ouvir muito falar de mim, eu vou me tornar uma pessoa muito famosa, a senhora vai ter orgulho. Não, eu já tenho orgulho de você, você é uma querida. Eu falei, não, mas... E qual que era o que era ser famoso para mim, em 1980? Eu tocar na banda do Caetano Veloso. Se eu conseguisse tocar na banda do Caetano Veloso, para mim era o topo da cadeia alimentar. E aí eu falei, bom, só que, cara, quem é que quer um flautista? Flautista ou é músico erudito ou vai tocar em roda de choro e olhe lá, tal, isso aqui é muito restrito, né? O instrumento, e olhe lá. E eu falei, pô, então eu vou começar a tocar saxofone. Aí eu comecei a tocar saxofone.
E aí o saxofone já deu aquela quebrada na música erudita, eu já comecei a tocar popular, aí comecei a tocar em boate, aí comecei a tocar contrabaixo. Aí eu me tornei um criminoso da música. E o Jô, quando terminou o primeiro ano, pediu que o quarteto aumentasse para quinteto e falou com os músicos, cada um buscasse... Ele entendia de música. Sim, né? tocava trompete, bongô. Trompete. Só que assim, eu tinha 22 anos de idade, tinha casado, estava 1 ano e pouco casado, minha mulher tinha engravidado e eu tocando, né? Ganhando cachezinho aqui, fazendo cachezinho ali, tocando em boate. E eu via na televisão um programa que eu falava assim, tá aí, ó, é isso que eu preciso. Carteira assinada e um quarteto que não tem sopro, tocando com um programa de um cara que é o Jô. Imagina, cara. Só que sabe quando que eu vou entrar num programa desse? Nunca. Por quê? Primeiro que eu tenho 22 anos dele. Segundo, o SBT tem 2 orquestras. Por que eles iam pegar um cara de fora? Muito bem, esse sou eu. E a minha mulher, Regina, batia na minha perna e falava assim, calma, Deriquinho, seu dia vai chegar. Aí eu estava na escola, na Arte Livre, veio a minha secretária e falou assim, Derico, o maestro Edmundo ligou para você. Assiste o João 11h30? Eu falo, maestro, pelo amor de Deus. Aí ele falou, então, o João aumentou o quarteto para quinteto e o ano que vem, agora, quando terminar as férias, a gente vai fazer um teste. Você quer fazer o teste? Eu falei, maestro, segunda-feira vai ter o teste. Você pode ir na Vila Guilherme? Eu falei, lógico. Segunda-feira de manhã estourou a bolsa da minha mulher. Ela entrou em trabalho de parto. Hospital. Eu peguei a bolsinha, já levei para o hospital e eu deixei ela com o doutor Bento de Toledo Rodovalho, meu querido Bentão. Falei, Bentão, estou trazendo a Rê aí e tal, não sei o quê, só que eu não vou poder ficar, cara, porque eu vou fazer o teste no SBT do programa do Jô. Eu sabia, estava na cara, porque eu sempre fui um cara muito extrovertido e todo mundo achava que eu era a cara do programa. Bom, e eu pensando assim, vou fazer um teste de saxofone no programa do Jô, cara. Cheguei, não tinha ninguém, cara. Fui gravar, rapaz, era já valendo. Ah, é? Então, o maestro chegava, eu sabia ler, tinha uma estrutura musical, tá, 22 anos de idade. Pasta, estante, abre, 48. Aí, você abre na 48, era um standard de jazz. Eu peguei o saxofone e saí tocando como se eu estivesse lendo o gibi da Mônica. Esse menino é bom, o moleque é bom, não erra uma nota e tal, não sei o quê. E passei a régua no teste. Aí acabou os 3 programas que ele gravava, 9 entrevistas. Gostei e tal, não sei o quê, valeu, obrigado, veio a Dileia, né, a turma toda lá, Hilton Marques, tá, Max Nunes, tá. Aí o Jô chegou e falou assim, olha, eu não sei se vocês, falando para os outros, né, se vocês já viram algum amigo, tá, não sei o quê, mas pode cancelar que eu vou contratar esse menino era eu, né. Só que, desculpa, eu não vou poder ficar, porque eu deixei minha mulher em trabalho de parto, cara, a hora que eu vim. Ele falou, o quê? Eu falei, então, cara, meu filho tá nascendo. Ele falou, eu sabia, tá vendo que esse menino é comprometido. Profissional. Trabalho, deixa a mulher trabalhar, vai embora, vai. Eu fui embora. Eu lembro desse dia, porque segunda-feira eu acordei de manhã, não era pai e não tinha emprego fixo. Terça-feira eu já era pai, fiquei no emprego 28 anos.